Da manhã. Hoje é sábado, como de costume, a gente faz um estudo bíblico. E hoje eu comecei mais tarde porque eu estava meditando sobre que palavra eu ia trazer. Eu não gosto de trazer algo aleatório quando é sábado, né? Quando a gente vai fazer um estudo. Geralmente a palavra sempre surge rápido, né? Mas hoje eu estava meditando para trazer algo certo para vocês. Acabei demorando um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos começar. Eu separei para vocês Salmo 104. Salmo 104. Se vocês quiserem acompanhar junto, sejam bem-vindos. Liliane, bem-vinda. Vamos lá, Salmo 104. Bendiga ao Senhor, minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és grandioso. Está vestido de glória e de majestade, envolto de luz, como de um manto. Tu estendes os céus como cortina, põe as vigas de teu palácio sobre a água. Fazes das nuvens tua carruagem e cavalgas sobre as asas do vento. Fazes dos ventos teus mensageiros e das chamas ardentes teus servos. Fixaste a terra sobre seus fundamentos. Ela nunca será removida. Tu a cobriste com a profundeza como com um manto. As águas ficaram sobre as montanhas. A tua repreensão, a tua repreensão, elas fugiram. Ao som de teu trovão apressam-se, correndo sobre as colinas, derramando-se nos vales, descendo ao lugar que fixaste para elas. Tu determinaste uma fronteira que elas não poderão cruzar, elas não cobrirão a terra novamente. Tu fazes fontes jorrarem dos vades, elas fluem dentre as colinas, suprindo com água todos os animais selvagens. Os jumentos selvagens matam sua sede. Em suas praias, as aves dos céus constroem ninhos. Entre os galhos, elas cantam. Tu regas as montanhas de teu palácio. A terra fica satisfeita com a sua provisão. Fazes a grama crescer para o gado, e para o povo fazes crescer plantas de que eles necessitam, a fim de trazer da terra o pão, o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que faz brilhar o rosto e o alimento que sustenta a sua força. As árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que ele plantou. Neles os pardais constroem ninhos, enquanto as cegonhas vivem em árvores abertas. Para os cabritos selvagens há altas montanhas, enquanto os coelhos encontram refúgio nas rochas. Tu fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe quando se pôr. Trazes as trevas, e é noite, a hora que todos os animais da floresta vagueiam. Os jovens leões rugem após sua presa e esperam da parte do Senhor seu alimento. O sol se levanta e eles se esquivam e se deitam para descansar em suas guaritas, enquanto o povo sai para o seu trabalho, labutando até o anoitecer. Que variedade há em tuas obras, Senhor? Quantas delas há? Tu a fizeste com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Vejam o mar, tão grande, tão amplo, cheio de incontáveis criaturas. Seres viventes, tanto grandes quanto pequenos. Os navios estão lá, passando por ele. E o Leviatã que tu criaste para brincar nele. Todos eles esperam em ti. Muito legal isso. Todos eles esperam em ti, para que lhes dê comida quando precisam dela. Tu lhes dás, e eles a recolhem. Quando abres a mão, ficam satisfeitos. Se escondes teu rosto, eles desaparecem. Se retira deles o fôlego, perecem e voltam ao pó.
se lhes envia teu fôlego, eles são criados. E tu renovas a face da terra. E tu renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Que o Senhor se regozije em suas obras. Quando ele olha para a terra, ela treme. Quando ele toca as montanhas, elas derramam fumaça. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores a meu Deus toda a minha vida. Que a minha meditação seja agradável a Ele. Eu me regozijarei no Senhor. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios não existam mais. Bendiga ao Senhor minha alma. Aleluia. Esse é um salmo que eu gosto bastante. Salmo número 104. Como eu falei no começo da live, eu demorei um pouco para entrar porque eu queria uma palavra que eu sentisse de verdade no coração. E hoje eu demorei muito para isso. Geralmente eu pego os temas muito rápido, né? Principalmente esses temas do sábado que são de estudos bíblicos. Mas hoje eu acabei demorando um pouquinho mais. Eu acho que veio a palavra perfeita. É uma palavra de contemplação. A gente está num mundo onde existe o predador, onde existe a presa, onde existe... Ele traz aqui os dois lados da coisa. Muitas vezes algo de severidade, algo de perigo e algo belo acontecendo. E ele mostra muitas vezes que até mesmo o grande leão, os leões jovens, ele que dá o alimento, ele que traz o alimento para eles. Até a figura do Leviatã, que é um ser mitológico, né, contado na Bíblia, um grande ser do mar, até ele é alimentado por Deus. E isso é muito legal, porque muitas vezes, quando a gente está na alta pressão aqui, a gente costuma pensar que tudo é obra das nossas mãos. Se deu errado foi a gente, se deu certo foi a gente. E o fato é que, para quem crê de verdade, não é exatamente as obras da sua mão. Você está aqui, você tem que fazer, você está no mundo da ação, você foi colocada para isso. Mas o Senhor provê. Eu acredito muito nisso. Não são as obras das minhas mãos. Se o Senhor fechar os céus para mim, não vai rolar. Simplesmente não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Como que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa trabalhar. Só que as pessoas que estão conectadas com Deus, elas vivem segundo as suas regras. Elas vivem segundo os seus princípios. E quando a gente se desvia disso, a nossa energia vem de lá. Existem pessoas que invocam a energia do outro lado. Acredito nisso também. Mas a nossa energia vem de lá. Então, para fluir, a gente tem que ter um canal muito bem conectado. De onde vem o nosso alimento. E muitas vezes, as coisas se fecham simplesmente para a gente aprender alguma coisa. Simplesmente para a gente aprender uma habilidade, simplesmente para a gente se sentir forte, simplesmente para alguma transformação acontecer. Porque o propósito ele é muito maior. Às vezes, a gente está trabalhando só para o nosso prazer, só para nosso egoísmo, simplesmente para o nosso bem-estar. Quando na verdade o bem-estar ele é importante, a riqueza é bom, tudo é bom. Ele fala aqui em algum versículo, cadê? Que... Deixa eu ver aqui. Esse versículo... Aqui. Versículo número 14. Fazes a grama crescer para o gado e para o povo fazem crescer plantas que eles necessitam, a fim de trazer da terra o pão, o vinho que alegra o coração humano, o óleo que faz brilhar o rosto. Então ele levanta até o vinho aqui. O vinho que alegra o coração do homem. Quer dizer o quê? Que o vinho, muitas vezes ele representa a alegria. Né? Se você for colocar no Novo Testamento, o primeiro milagre lá de Jesus foi a questão do vinho. Porque na cultura judaica, o vinho ele representa a alegria. Ele representa a alegria. Porque da mesma forma que se você beber muito vinho, você se embriaga,
você também não pode se perder na alegria. Então o vinho ele tem essa representação da alegria. E você vê que até mesmo isso vem de Deus. Então tudo é lícito. A riqueza é lícita. As coisas boas são lícitas. Tudo é para nós. Só que a gente não pode se perder nisso. A gente não pode se embriagar nisso. A gente não pode voltar o nosso coração para aquilo. Porque no momento que a gente volta o nosso coração para as coisas materiais, as coisas começam a desabar para aqueles que estão conectados com um propósito maior. E eu sinto que eu estou conectado com um propósito maior. E sempre que eu me desvio desse propósito, alguma coisa acontece para me colocar lá. Seja alguma adversidade, seja algum desafio, seja algum problema, porque os problemas eles vão moldar a gente. Os problemas vão colocar a gente no caminho. Os problemas muitas vezes vão nos dar humildade. Às vezes a gente precisa de humildade. Às vezes a gente precisa abaixar a cabeça e entender. Esse salmo ele é maravilhoso. Ele mostra a complexidade do mundo. Sabe um livro que eu gosto bastante da Bíblia, que mostra muito isso, coloca a gente na onde a gente deve estar? O livro de Jó. No livro de Jó ele conta muito sobre a imensidão das coisas. O quão pequeno nós somos e ao mesmo tempo o quão grande nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Só que nesse mundo é muito fácil a gente achar que a gente é muito grande comparado ao propósito. Comparado ao propósito, comparado à criação, somos pequenos. Somos uma fagulha divina de algo muito maior. E é muito importante, muitas vezes, a gente ter essa humildade. É muito importante a gente ter esse pensamento de que há algo muito maior do que simplesmente o vinho que alegra o coração do homem, do que simplesmente o mero prazer. O prazer, o vinho, a alegria, o seu crescimento, ele tem que ser uma mera consequência de algo grandioso que você está fazendo. O que você está entregando em troca? Você quer a riqueza? Você pode ter a riqueza. Mas o que você está entregando em troca? O que você está fazendo para contribuir com a obra da criação? O quanto o seu trabalho está abençoando outras pessoas? Tem gente que quer o dinheiro fácil. Aí você olha para o trabalho da pessoa. Você está abençoando alguém com o seu trabalho? A pessoa está tratando mal as clientes. A pessoa trabalha emburrada. A pessoa não se desenvolve tecnicamente para ser muito boa e entregar um serviço melhor. A pessoa não reverbera aquele se importar. Quem é minha aluna sabe essa questão do se importar. E aí o que acontece? Será que ela está cumprindo o propósito? Às vezes as pessoas pensam que o propósito é uma coisa mirabolante. É trazer autoestima para alguém. É trazer uma palavra de luz para alguém. É não negar Deus quando deve ser falado. É não negar o teu chamado. Muitas vezes a gente nega o nosso chamado. Me coloco no meio aqui também. Muitas vezes a gente se desvia. É fácil se desviar. A coisa mais fácil é se desviar. Só que, quando a gente está fora do nosso propósito, alguma coisa acontece para a gente entrar para o caminho. Não que a gente não tenha livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. O nosso propósito não é algo engessado. O nosso propósito é abençoar pessoas. Seja lá o que você escolha para fazer, a escolha é tua. Mas se você escolheu servir a Deus, o teu propósito é cuidar daquilo que Ele mais ama. Pessoas. Eu já vi muitas pessoas falando, eu não gosto de gente, não. Eu não gosto de gente. Cara, isso aí é a pior coisa. Vai de encontro com o principal mandamento. Qual que é o principal mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? É cuidar da tua cliente. É fazer um trabalho de qualidade, é não enganar ela. É o básico. É olhar a pessoa passando dificuldade, ajudar. É separar uma quantidade do que você ganha para caridade, para ajudar, para fazer justiça social. É você crescer. É você não doar tudo também, porque se você doa tudo, se você vira uma pessoa que entrega até o que não tem, aí você não tem merecimento, aí é um problema. Porque você é um ser valioso, você precisa prosperar. Se você não prosperar, você não consegue abençoar, você faz parte do problema. E aí também é um problema muito grande você fazer parte do problema, não resolve nada. Nós não temos que fazer parte do problema e entrar nesse extremo de não querer a riqueza, de não querer a prosperidade, porque quanto mais os bons prosperarem, mais eles vão dominar o poder
mais eles vão abençoar outras pessoas, mais o propósito divino vai ser construído aqui no mundo. E por que que muitas vezes acontecem coisas ruins com o povo, com as famílias? Porque o mundo precisa voltar para o caminho. O mundo se desvia do caminho. E muitas vezes acontecem coisas ruins. Deus é como se fosse um pai que ele não quer castigar o filho, ele não quer afligir o filho, mas ele quer colocar o próprio livre-arbítrio no filho, o próprio poder de decisão. Se não existisse a doença, não existiria a bondade. Se não existisse a guerra, não existiria a possibilidade de paz. Tem que existir o oposto. E muitas vezes o oposto é pesado. Coisas, cara, pesadas acontecem no mundo. Pesadas. Mas se não existisse a possibilidade da coisa mais má, não existiria a coisa mais boa. Para a coisa mais boa existir, precisa existir um outro lado. Parecido, compatível. É assim que funciona este mundo, nas regras deste mundo. Então, vão existir coisas muito complicadas, muito difíceis, muito desafiadoras. E é aqui que está o nosso propósito. É cuidar de pessoas. Começando por nós. Tem muita gente que não tem merecimento, não cuida de si mesmo. Você é o templo, você não é o templo. Você não é a imagem e semelhança do Criador. Se você é a imagem e semelhança do Criador, você é sagrado, você é um ser sagrado. Então tem que cuidar de si mesmo. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da alma. Porque se você não tiver boa, como que você vai cuidar de gente? Como que você vai cumprir o teu propósito aqui na Terra? Escolha o que você quiser para fazer, mas tenha propósito. Eu contei uma história essa semana, vale levantar ela de novo. O cara que fez aquele joguinho Minecraft, sabe? Que as crianças jogam, que é um joguinho de quadrados no computador, onde eles montam os campos deles, as casas, um monte de coisa. É um joguinho todo quadrado. Ele virou uma febre no mundo inteiro já há um bom tempo, né? O cara que criou esse jogo, ele adorava isso, adorava criar. Ele criou praticamente sozinho. E ele tinha a comunidade dele, as pessoas que levavam ele a sério e tal, né? E aí, o que, que aconteceu? Ele se viu com 40 funcionários, tendo que fazer reunião, tendo que cuidar de negócios, e o cara começou a ficar deprimido. Ele falou, pô, não era isso que eu queria. Eu queria somente criar, eu queria viver a minha paixão. Aí ele pegou e tweetou. Alguém quer vender, quer comprar a minha parte da empresa? Falou meio que brincando, sabe aquela brincadeira com gosto sério? E a Microsoft viu, falou, queremos. Entraram em contato com ele e compraram por 2,5 bilhão de dólares. Fora, tirando impostos, ele ficou livre na mão dele 1,7 bilhão. Cara, é muita grana. O cara comprou a melhor mansão de Beverly Hills, fez grandes amigos e influentes, né, e tudo mais. Só que chegou um momento que ele começou a falar que ele estava infeliz. Ele falou assim, de nada adianta toda essa riqueza se eu tô sozinho. Aí ele começou a criar coisas e tal. Não rolou. O que eu quero dizer aqui? É a falta de propósito. Muitas vezes falta um propósito. Muitas vezes falta um plano maior. Quando as coisas aconteceram, ele se perdeu. Ele simplesmente se perdeu. E é a mesma coisa pra gente. Às vezes a gente se perde na escassez e na riqueza é mais fácil ainda de se perder. Esse salmo, ele me dá muita clareza sobre isso. Essa contemplação me dá muita clareza sobre isso. O livro de Jó me dá muita clareza sobre isso. Na complexidade que é a criação e qual que é o nosso papel aqui. Eu tenho plena convicção disso. Muita gente fica, eu quero descobrir o meu propósito. O seu propósito não é uma coisa que Deus falou, olha, vai lá, você vai ser um cubo mágico, vai lá e faça isso. Não, você tem que ser esteticista. Inclusive fica aqui uma dica, tá? Principalmente a internet e a especificidade, ela faz as pessoas entrarem em identidades. Por exemplo, eu sou esteticista. Você vai morrer esteticista. Eu sou cabeleireira. Você vai morrer cabeleireira. Não necessariamente. Você não é aquilo. Você está aquilo. Nada te impede de mudar se você quiser um dia. Nada te impede de fazer outra coisa. Nada te impede. Vamos pegar a Dila aqui. A Dila, eu conheço ela. Ela era professora, formada em letras. É cabeleireira hoje. Só que muitas vezes as pessoas elas se veem tão presas
no personagem que elas acham que aquilo é o propósito dela. Seu propósito não é fazer cabelo. Seu propósito não é fazer massagem. O meu propósito não é ficar aqui ensinando. O nosso propósito é abençoar pessoas, seja lá o que a gente escolha para fazer. E muitas vezes a gente tem um papel em algum local. Alguma coisa que a gente está mais destinado, alguma coisa que a gente tem mais facilidade de fazer. Ou alguma coisa que a gente enfrentou paulada, problema. Geralmente os problemas da sua vida eles estão diretamente ligados com o seu propósito, porque é aquilo que te torna mais forte. Então não vamos nos perder nos personagens. Não vamos nos perder nos nossos planos pequenos aqui na matéria. Vamos olhar para que nós somos chamados. Vamos começar a gostar de gente. Quando eu falo gostar de gente, é gostar do oposto também. É gostar de quem te fez mal. Nossa, que louco. Gostar de quem me fez mal não é você conviver, mas é você entender. É sobre você entender que é parte de um todo, entender que é uma coitada, é um coitado. Fazer o quê? Fazer o quê? Esse é o amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Tem uma história que é contada que quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, o povo de Israel, o Egito morreu, né? Os egípcios, os soldados do faraó morreram lá, o mar fechou, e o povo de Israel estava comemorando. Era digno, quando você vence uma guerra, você está comemorando. Ok. Aí conta-se que os anjos estavam comemorando também. Aí Deus pegou, chegou lá e, opa, peraí, por que vocês estão comemorando? As minhas criaturas estão morrendo e vocês estão aqui festejando? Tá errado. Eles são as minhas criaturas. É muito louco isso, eu acho muito legal essa história. Não é uma história que está escrita na Bíblia, é uma tradição oral contada pelo povo judeu. Tem muitas histórias que são contadas de forma oral, que passa de pai para filho em gerações, e essa é uma história assim. E é muito legal, faz muito sentido. O ser humano ele está comemorando, digno, ele venceu uma batalha. Deus venceu para ele, na real, né? Mas os anjos, não, vocês não têm que estar comemorando, são minhas criaturas. Isso só mostra que Deus ama todos. 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 E isso não exima ele de agir com justiça. Com os maus. Porque no caso os maus morreram, porque eles tinham que morrer. Era uma guerra. Enfim. Vão existir complexidades muito grandes nesse mundo. Mas a grande mensagem que eu quero deixar para você através dessa live é que não se perca no seu personagem e o seu propósito está diretamente ligado a abençoar pessoas. Seja lá o que você escolher fazer. Abençoe as pessoas pelo teu caminho. Não fica também segurando mágoa, carregando gente nas costas porque te fez mal. Perdoa, mas aplica a disciplina. Muitas vezes a disciplina é se afastar. Muitas vezes a disciplina é não deixar conviver. Muitas vezes a disciplina é até a justiça dos homens mesmo. Prisão, cadeia, guerra, enfim. Essa é a mensagem de hoje. Eu passei por uma situação assim há poucos dias, mas a cliente se arrependeu tanto. Em vez de maltratar mesmo, eu estando certa, pedi perdão e abracei ela fortemente. Deus me honrou tanto. Uau. Uau. Forte, Dila. Muito forte. Muito forte. Muitas vezes a sabedoria ela tá em não lutar. Eu falei sobre o lutar ou fugir essa semana. Quando a gente está encurralado, nosso cérebro entra nesse lado do lutar ou fugir. Você escolhe lutar ou fugir. Só que muitas vezes você não tem que nem lutar nem fugir. Você tem que abraçar ou você tem que deixar sair. Eu não digo que você tem que necessariamente pedir perdão para a pessoa e abraçar ela lá. Muitas vezes ela tem que sumir mesmo da tua vida. Mas você não precisa lutar, você não precisa gritar, você não precisa fazer nada. Ou muitas vezes você vai abraçar como você fez. Muito legal a tua atitude. Muito legal. A mensagem é essa.
Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham absorvido. Eu sei que cada um vai colocar no coração de uma forma, mas eu demorei um pouco para entrar porque eu estava procurando uma mensagem e eu senti forte no coração que essa era a mensagem de hoje. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa conexão, a nossa oração juntos. Quero que vocês fechem os olhos aí. E vamos respirar fundo 3 vezes. Pra gente se conectar com o presente, se conectarmos uns com os outros. Vamos lá. Respira fundo. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente pela nossa união, por mais uma live, mais um tijolinho sendo construído na nossa história. Muito obrigado por essa missão. Muito obrigado por tudo isso que colocou em nossas vidas. Que o Senhor sempre venha trazer sustento e sempre venha nos dar sabedoria para enxergarmos o nosso propósito, para enxergarmos quando tem que parar, para enxergarmos quando tem que avançar, para enxergarmos quando temos que abençoar, para enxergarmos quando temos que simplesmente largar. Muito obrigado por tudo. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Tamo junto, gente. Tamo junto. Se você é nova aqui, tá vendo a gravação ou tá no ao vivo, tem um destaque no meu perfil escrito podcast, tem um link na bio também. Todas essas lives vão pro Spotify. Vai dirigir, vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, bota no ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração ou vai ajudar você na sua vida, nos seus negócios. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e tamo junto, gente. Amo vocês. Tchau, tchau.